Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Impeachment, Lava Jato, corrupção, coalizão, polarização, crise da democracia. Esses são alguns dos termos-chave que aparecem quando falamos do cenário político brasileiro nos últimos anos. E são também alguns dos assuntos que permeiam o livro Reforma e Crise Política no Brasil, os conflitos de classe nos governos do PT, de Armando Boito Júnior, que acaba de ser lançado pela editora da Unicamp. E é sobre este livro que vamos conversar no programa de hoje, o Orelha de Livro número 7. Eu sou a Beatriz Guimarães. Eu sou o Marcelo Gaudio. Para conversar sobre o livro Reforma e Crise Política no Brasil, e também para a gente poder entender um pouco sobre as tantas camadas envolvidas nesse contexto atual do país, a gente fez uma entrevista com o professor Armando Boito Júnior, que é o autor da obra. Ele é professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp, no IFISH, onde desenvolve pesquisas sobre as relações de classe no capitalismo neoliberal do Brasil e da América Latina. Também é editor da revista Crítica Marxista e coordenador da coleção Marx 21, publicada pela editora da Unicamp. Professor Armando, como é que a gente pode entender um pouco o recorte desse livro, sobre o que ele fala de maneira um pouco assim sintética? Sinteticamente, o livro é resultado de uma pesquisa que eu realizei nos últimos anos sobre política contemporânea brasileira. Era um grande projeto que envolvia cerca de 30 pesquisadores, um projeto temático da FAPESP, que eu coordenava, e eu fechei, ou seja, encerrei o livro em 2017, meados de 2017. O livro examina a trajetória dos governos do PT, é a primeira parte do livro, e a segunda parte é a crise política do impeachment que resultou na deposição da presidente Dilma Rousseff. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre o conteúdo do livro, vamos puxar exatamente esse gancho final. Assim, como é que a gente pode entender esse processo de instabilidade da democracia que acabou levando ao impeachment da Dilma Rousseff? Como é que a gente pode entender uma linha do tempo nesse sentido? A questão da linha do tempo é interessante. Você tem até 2013, de 2003 a 2013, 10 anos, um período no qual os governos do PT demonstravam uma força muito grande. No geral, a economia cresceu muito mais do que na década de 90, sob os governos do PSDB, do Fernando Henrique. A aprovação tanto do Lula quanto da Dilma Rousseff era muito alta, e no plano eleitoral eles vinham vencendo uma eleição atrás da outra, né? Então, a partir de 2013, o cenário mudou muito. A avaliação do governo teve as manifestações de junho de 2013, mas antes das manifestações, a crítica na imprensa, no Congresso Nacional, já vinha muito forte. A avaliação da Dilma caiu muito e abriu-se um período de turbulência. O que aconteceu nesse período de turbulência, que é um período de crise política, é que o arranjo político que o PT e seus governos tinham feito, a estratégia política que o PT e seus governos tinham definido, ela vinha se revelando muito forte para uma situação na qual o jogo eleitoral é respeitado. A partir do momento que um setor da sociedade resolveu romper com as regras do jogo, e isso aconteceu tanto com grande parte do empresariado quanto com grande parte da classe média, que partiram para a política de impeachment sem motivo legal para realizar o impeachment, ou seja, romperam com as regras do jogo democrático. A partir do momento que isso aconteceu, a estratégia, o arranjo político que o PT tinha definido revelaram-se muito frágeis. Se vê muito essa discussão questionando se foi um golpe, se não foi um golpe. Do ponto de vista da ciência política, se pode chamar de golpe? Sim, do ponto de vista da ciência política, o termo que deve ser usado é golpe. Golpe de Estado. Foi uma ação engendrada dentro do Estado, no caso o Congresso Nacional, sem um motivo justificado,
que rompeu com a legalidade, porque não tinha motivo plausível, motivo justificado, né? Por que não tinha motivo justificado? Porque acusaram a Dilma de praticar pedaladas fiscais. Ora, todos os presidentes anteriores promoveram aquele tipo de prática. Os governadores de estado promovem, os prefeitos promovem. Nenhum deles foi processado por isso, apenas a Dilma. O próprio senador Anastasia, que era relator do processo de impeachment no Congresso Nacional, atribui-se a ele 37 atos identificáveis como pedaladas fiscais. Aliás, ele foi interpelado sobre isso e respondeu com a esperteza dos larápios, digamos assim. O termo é pesado, mas é difícil não usar um termo pesado nessa hora. Respondeu que não era ele que estava em julgamento. Foi essa a resposta dele. Com resposta esperta, repito. Então, qual é o fenômeno que se configurou? Um uso ad hoc da lei. A lei tem o princípio da universalidade da lei. A lei se aplica para todos. Se você não aplicou para os presidentes anteriores, não aplica para os governadores, não aplica para os prefeitos, porque não pode aplicar para Dilma. Então, nesse caso, rompeu com a universalidade da lei, rompeu-se com as regras do jogo democrático. Então, foi uma ação engendrada a partir do aparelho de Estado que rompeu com as regras do jogo democrático e não era uma mudança revolucionária. Então, isso se chama golpe de Estado, né? Então, foi um golpe parlamentar que depois a Dilma Rousseff, por intermédio do impeachment... Aliás, é interessante lembrar aqui o seguinte, que desde o momento que a Dilma foi eleita, o PSDB, capitaneado pelo Aécio Neves, iniciou várias tentativas de anular o resultado eleitoral. A primeira coisa que eles fizeram foi pedir recontagem de votos, que não redundou no que eles pretendiam. Depois entraram com uma ação tentando impedir a diplomação da presidente eleita. E foram tentando outras ações. Tentaram a cassação da chapa Dilma Temer, entraram na justiça. Finalmente veio a proposta de impeachment, eles abraçaram a proposta de impeachment, ou seja, estavam à procura de um pretexto para anular o resultado das eleições de 2018. É como na fábula do lobo e do cordeiro, né? Pouco importa o pretexto, importa que o lobo quer comer o cordeiro. Então, sim, foi um golpe de Estado e isso representou um definhamento da democracia no Brasil. Nós ainda estamos num regime de democracia liberal, mas essa democracia do golpe parlamentar de agosto de 2016 para cá está num processo de declínio, de instabilidade, né? E partindo dessa perspectiva de que ocorreu de fato um golpe de Estado, como é que a gente pode avaliar a reação tanto do governo do PT como da esquerda de maneira geral? Eu penso que a reação ou a resistência ao golpe parlamentar foi frágil. Mas como você mede se foi frágil, se foi forte? Eu digo, ela esteve muito aquém do que seria necessário para barrar o golpe parlamentar. A questão é por que ela esteve tão aquém, não é? Aí são vários motivos. Você tem que perguntar o seguinte: quais eram as forças? Os governos não pairam no ar, eles se apoiam em forças da sociedade. E geralmente se apoiam em algumas forças e outras são oposição ao governo, porque nenhum governo pode agradar igualmente o conjunto da sociedade. A sociedade está dividida em classes sociais, em camadas, em correntes de opinião, e é impossível fazer um governo que atenda a interesses que são conflitantes ou até contraditórios. Então, o governo qualquer governo, sempre se apoia em alguns setores sociais e sofre a oposição de outros. Para sabermos por que foi frágil a resistência ao golpe, é perguntar por que os setores sociais nos quais se apoiava o governo, que estavam com o governo, que eram a base do governo, por que não reagiram à altura, né? Então, a principal base popular do governo são aquilo que eu denomino os trabalhadores da massa marginal. São trabalhadores que não se integram de maneira estável à economia capitalista, não são trabalhadores assalariados, com carteira assinada, que são empobrecidos
e com grande dificuldade de organização, né? Esses trabalhadores são trabalhadores domésticos, que é um segmento muito importante no Brasil, são mais de 7 milhões de indivíduos, não é? São pequenos camponeses de região de economia camponesa decadente, são vendedores ambulantes, são trabalhadores autônomos de baixa qualificação, que atendem a serviços domésticos também. Essa massa é muito heterogênea, tem uma capacidade de pressão política muito baixa, e ela era a principal base de apoio desses governos. Ficou claro na última eleição de 2018 como a Dilma venceu, nas apurações o Aécio Neves vinha vencendo. A Dilma reverteu o resultado quando entraram os votos do Norte e Nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil, onde os trabalhadores da massa marginal representam um contingente mais numeroso, né? Apenas para dar um exemplo da importância do apoio eleitoral dessa massa marginal. Acontece que esse apoio é eleitoral, porque eles não são organizados. E nem os governos do PT procuraram organizá-los. Permaneceram dispersos politicamente. Na hora que o governo foi atacado, eles não estavam politicamente educados, nem politicamente organizados para resistir ao ataque. Não que eles tivessem abandonado o governo, não abandonaram. A prova empírica disso é que quando o Lula iniciou a caravana pelo Nordeste, ele foi recebido como um grande líder popular no Nordeste brasileiro. Então, aquela massa continuava simpática à política do PT. Apenas que não se mobilizaram em defesa do mandato da Dilma porque eles não tinham a educação política e a organização política para tal, não é? Então, esse setor não se mobilizou por isso. O movimento sindical não se mobilizou, em primeiro lugar, porque o governo Dilma deixou de atender algumas reivindicações históricas do movimento sindical e que o movimento sindical apresentou a ela em documento escrito em momentos muito simbólicos, momentos solenes, como a campanha eleitoral de 2010. Ela ignorou essas reivindicações. Em segundo lugar, porque uma vez eleita, a presidente Dilma Rousseff abandonou aquilo que afirmara na campanha, que não faria uma política econômica e social de austeridade. Ela deixou isso de lado e colocou Joaquim Levy, um homem do setor financeiro, para ser ministro da Fazenda, que passou a aplicar uma política de ajuste fiscal que representou um arroxo muito grande na economia e no bolso dos assalariados, né? Então, o movimento sindical ficou em parte neutro. A CUT, a CTB, a Intersindical se mobilizaram em defesa do mandato dela contra o golpe. Mas a posição era a seguinte: nós defendemos o mandato, porque o governo não dá para defender com essa política que ela está fazendo. Defendemos o mandato porque é a democracia, ela obteve esse mandato nas urnas, né? Mas você entende que é difícil mobilizar muita gente com essa distinção entre defender o mandato e fazer crítica ao governo, cujo mandato você está defendendo? É complicado, né? O outro setor, e é o terceiro e último que eu gostaria de citar, eu acho importante, que foi muito beneficiado pelo governo Dilma e pelo governo Lula, aliás, é o setor mais beneficiado, foram as grandes empresas nacionais. Grandes empresas nacionais que passaram a ter reserva de mercado contra a concorrência estrangeira, que passaram a ter muito financiamento subsidiado do BNDES e outras vantagens, por causa daquela política neodesenvolvimentista dos governos do PT, que consistia em promover a intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento econômico. Essas empresas foram muito beneficiadas, apoiaram os governos do PT na crise de 2005, conhecida na grande imprensa como crise do mensalão. A Fiesp, já com o Paulo Scaff na presidência, saiu em defesa do mandato do presidente Lula, quando esse mandato era atacado por toda a grande imprensa, pelo PSDB, pela oposição no Congresso Nacional. Ele, Paulo Scaff, saiu em defesa. Em 2015, 10 anos depois, tanto a posição do Paulo Scaff como de outras associações empresariais foi diferente. Eles não se mobilizaram para defender a presidente Dilma Rousseff. Eu penso que aí é resultado, em primeiro lugar, da crise econômica,
a crise econômica que o país atravessava, em parte como decorrência da crise econômica internacional que se agravou, em parte como decorrência da política de austeridade econômica que a Dilma implantou, não é? Essa crise econômica aguçou os conflitos entre os setores que apoiavam o governo, entre sindicalistas de um lado, empresários nacionais de outro, está entendendo? E isso daí fez com que os empresários fossem atraídos pela propaganda oposicionista, que era a propaganda que era necessário jogar o peso da crise nas costas dos trabalhadores, fazendo o quê? Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Essas grandes empresas nacionais que apoiavam a Dilma também eram muito favoráveis a esse tipo de reforma, né? Eles tinham colocado, para usar a terminologia da mídia, essa agenda dentro da gaveta, porque os governos do PT eles ofereciam muitas vantagens no nível da política econômica. Mas quando veio a crise, eles retiraram isso da gaveta, principalmente porque a oposição estava agitando muito essas propostas, né? Então, faltou o apoio dos trabalhadores da massa marginal, do sindicalismo, das grandes empresas nacionais. E, por último, tem um motivo que explica a fragilidade da resistência ao movimento pelo golpe, né, do impeachment, que foi o próprio comportamento do Partido dos Trabalhadores e do governo Dilma. O governo Dilma circunscreveu a luta contra a sua deposição nas instituições do Estado. Entendia que com o José Eduardo Cardoso, né, o ministro da Justiça, que é um advogado tecnicamente competente, que com ele travando a luta no interior das instituições judiciárias e ela, Dilma, travando a luta no interior do Congresso Nacional, eles barrariam o impeachment. Eles desprezaram a luta popular, desprezaram a luta de ruas. E aí a gente assistiu a esse fenômeno que não é muito comum na história brasileira, né, e de muitos outros países capitalistas, que foi o fato que a direita venceu a batalha de ruas, né? Quer dizer, para um governo de esquerda, digamos assim, que perder no judiciário e no Congresso Nacional é uma derrota, mas não chega a ser um demérito, uma desonra. Agora, perder a batalha nas ruas para a direita aí realmente é algo, vamos usar essa expressão moral, é algo desonroso, né, para quem se diz de esquerda. E eles perderam, né? Por quê? Porque não se interessaram em mobilizar. A primeira aparição pública da Dilma foi no dia 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Um ato do 1º de maio, organizado pelas centrais sindicais. Ela foi lá e fez um discurso denunciando o golpe que estava em marcha. Mas já fazia 13 dias que a Câmara Federal tinha aceito o processo de impeachment. Tinha autorizado a abertura do processo de impeachment. Então, ela foi às ruas quando Inês já era morta. E na sua fala ficam perceptíveis uma série de camadas e de estruturas de todas esses jogos, né? E aí, mais como uma curiosidade, assim, fico pensando que o livro, ele traz estudos, né, de um projeto que foi de 2011 a 2015, sendo que os artigos foram escritos de 2007 a 2017. Quando começaram esses estudos de vocês, do grupo, já se tinha ideia do que estava acontecendo? Já se imaginava que algo do nível de um impeachment aconteceria? Como é que foi essa percepção? Não, a nossa percepção, ou a minha percepção pelo menos, era a seguinte. Em primeiro lugar, que o esquema, o arranjo político que o PT tinha feito era um arranjo forte. Por quê? Porque ele reunia de grandes empresas nacionais até os trabalhadores da massa marginal, passando por amplos setores da classe média, da classe operária, do campesinato. Era, portanto, um espectro amplo. Eu denominei, eu tenho análises sobre isso no livro, né, tem 2 capítulos sobre isso, eu denominei Frente Política Neodesenvolvimentista. É um arranjo político amplo, policlassista, e que convergia para a defesa daquilo que eu denomino também, nos estudos do livro, a política neodesenvolvimentista, que consistia numa política de intervenção no Estado na economia, como eu já disse, para estimular o crescimento econômico e combater a pobreza.
é que é diferente da política neoliberal, que a política neoliberal é a política do Estado mínimo, é reduzir a intervenção do Estado e procurar deixar o mercado mais livre, né? Vamos, simplificando, podemos dizer mais ou menos isso. Então, eu via uma força nesse arranjo, mas quem ler o livro verá, desde 2007, desde o meu primeiro artigo, que é o primeiro capítulo do livro, eu chamava a atenção que esse arranjo tinha um calcanhar de Aquiles, que era a heterogeneidade dessa frente. Essa frente tinha muitas contradições internas, essa frente política neodesenvolvimentista. Então, na verdade, o que eu dizia na época é o seguinte: olha, o que acontece é que, nos momentos de eleição, as forças centrípetas predominam nessa frente, porque elas convergem todas juntas para apoiar o candidato do PT. Se você pegar 2010, vou citar 2 casos que pode, para demonstrar, digamos assim, o inusitado da situação, né? Na eleição de 2010, candidatura da Dilma Rousseff, ela foi apoiada de modo ativo e entusiástico pelo setor sucroalcooleiro, pelos usineiros, e também pelo MST. Entende? Então, no momento da eleição, os sindicatos, a maioria dos sindicatos, quase todas as centrais sindicais apoiaram a candidatura da Dilma. Fizeram um grande ato no Pacaembu, no estádio municipal do Pacaembu, tinha mais de 30 mil sindicalistas, entregaram a plataforma de reivindicações para ela. Então a Fiesp apoiou. Então você tinha os empresários e os operários, o agronegócio e o MST, no momento da eleição. Era a força centrípeta, né, que puxa para o centro. Passada a eleição, o que acontecia? As contradições no interior da frente afloravam, porque aí o sindicalista vai reivindicar salário, o empresário não quer dar o aumento salarial no montante que deseja o sindicalista, os camponeses vão reivindicar a reforma agrária, vão ocupar a terra improdutiva, o agronegócio não quer saber se a terra é produtiva ou improdutiva, ele não quer nem ouvir falar em ocupação de terra, inclusive lança mão de jagunços. O assassinato no campo no Brasil é uma prática corrente, né? Então, aí, passada a eleição, as forças centrífugas se impunham, né? O afastamento do ponto central, né? Então, eu, desde o primeiro artigo, chamei atenção para essas contradições no seio da frente política neodesenvolvimentista, que era a frente política na qual se apoiava o governo do PT, de tal modo que ela era vulnerável ao ataque do outro campo, que era o campo neoliberal conservador. Ela era vulnerável ao ataque desse campo, né? Tanto é que a gente viu na crise, quando o campo neoliberal conservador, representado pelo PSDB, partiu para ação contra a Dilma, agitando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, eles conseguiram atrair os setores da frente neodesenvolvimentista, né? As grandes empresas nacionais. Mas, dito isso, ou seja, que eu achava um arranjo forte, embora tivesse um calcanhar de Aquiles, eu não previa, não imaginava que a coisa pudesse virar tão rápido. E por que virou tão rápido? Porque grande parte da burguesia e da classe média, principalmente a alta classe média, tem estudo no livro sobre as manifestações de rua pela deposição do impeachment. Os dados mostram, eram manifestações de alta classe média. Não imaginava que eles fossem partir para uma ação golpista, né, que rompesse com a democracia. Acredito que nem os dirigentes do PT e do governo acreditavam nisso. E quando viram essa ação, imaginaram que ela não teria futuro, né? E aí, só também tentando entender um pouco melhor essas camadas que você comentou. A gente vê que no título do livro se fala os conflitos de classe no governo do PT. Professor, você poderia explicar melhor um pouco o uso desse conflitos de classe em vez do luta de classes, que é algo que a gente costuma ver também nesse cenário? Eu faço uma distinção entre conflitos de classe e luta de classes, significando o seguinte: quando falamos em luta de classes,
devemos reservar, no meu modo de ver, essa expressão, esse conceito de luta de classes, para situações nas quais está em jogo a forma de organização da vida social. Ou seja, se você tivesse no Brasil um movimento operário de trabalhadores organizados em torno de um programa socialista, propondo a superação do capitalismo, e de outro lado uma classe de empresários, os burgueses, os capitalistas defendendo a manutenção da sociedade capitalista baseada na propriedade privada dos meios de produção, no assalariamento do trabalhador, né? Se você tivesse essa polarização, você poderia falar em luta de classe. Agora, aqui, do que se trata no Brasil de hoje não é disso. Não existe um movimento operário socialista de massa no Brasil. Não está em questão o capitalismo no Brasil contemporâneo. Neste momento, derrubar o capitalismo não está na ordem do dia da política brasileira. O que existe no Brasil são conflitos entre diferentes classes e frações de classe em torno da distribuição da riqueza produzida. Um conflito distributivo de classes. E é algo diferente, é menos radical que o outro. Mas é suficiente, foi suficiente para acirrar, agudizar, polarizar o conflito político no Brasil, não é? E provocar a crise que a gente vive hoje. Acho que é basicamente isso, né? E eu entendo que esse conflito distributivo de classe é o principal conflito para entender o processo político brasileiro. Quem não parte da análise desse conflito distributivo de classe não vai entender o essencial do processo político brasileiro contemporâneo. Duas observações. Primeira, é apenas o conflito distributivo de classe? Não. Estou dizendo que ele é o principal. Você teve, por exemplo, luta das mulheres, dos negros, do movimento LGBT, tiveram um papel nessa crise. O governo do PT, ao criar a Conferência Nacional de Mulheres, por exemplo, o governo do PT, ao criar as cotas raciais nas universidades, no serviço público, despertou a ira daqueles setores da sociedade brasileira que são mais ativamente machistas, racistas, meritocráticos, no caso das cotas, né? Houve ações judiciais que foram até o Supremo Tribunal Federal contra as cotas nas universidades, por exemplo, não é? E há uma reação que aparece em todo o discurso das igrejas em geral, particularmente das evangélicas, que são mais militantes nesse aspecto, contra os direitos da mulher. Para dar o exemplo mais evidente, contra a descriminalização do aborto. Então, essas atitudes do governo, do Partido dos Trabalhadores, fez com que a oposição a esse governo crescesse. Os deputados da chamada bancada da Bíblia votaram pela deposição da Dilma fundamentalmente por isso. Muita gente debochou das declarações que esses deputados faziam pela minha família, pelos meus filhos, que coisa atrasada, tal. Mas o que eles estavam querendo dizer é o seguinte: trataram aquilo como folclore. Não era folclore. Estavam querendo dizer, olha, estão querendo tirar a mulher do lugar que ela deve ficar na sociedade. Estão querendo aceitar a homossexualidade, os gays, as lésbicas. Nós somos contra isso, nós somos pela família tradicional. Então, tem uma participação importante, mas eu acho que a participação fundamental, o motor principal dessa crise não é isso, foi o conflito distributivo de classe. E uma outra observação que eu queria fazer também é o seguinte, assim, existe, além do conflito distributivo de classe, eu falei de um outro tipo de conflito, nós temos também o funcionamento das instituições políticas. Então, você tem um sistema judiciário, um Congresso Nacional. Essas instituições políticas, elas possuem valores, elas possuem normas que regem o seu funcionamento. Então, quando o Rodrigo Janot entrega uma denúncia contra o presidente Temer, ele está agindo de acordo com aquilo que é prescrito na instituição Procuradoria-Geral da República. Porém, quando a Raquel Dodge engaveta uma denúncia contra o Temer, isso também é possível dentro dessa instituição.
Então, essas instituições têm valores, têm normas de procedimento, mas que são razoavelmente elásticos e são, portanto, suscetíveis de influência da parte das pressões de interesse, das pressões sociais, que são pressões de classe, de interesses de classe nesse conflito distributivo. Eu tenho um artigo no meu livro onde eu analiso justamente esse conflito entre o Judiciário e o Congresso Nacional, que foi um conflito muito importante na crise política brasileira. Está sendo ainda, não é? Eu analiso também num outro capítulo a luta da Operação Lava Jato contra a Petrobras. A Petrobras é uma instituição que, no caso, é uma empresa estatal. Veja bem, a Petrobras era, na verdade, um centro de poder das grandes empresas nacionais ligadas à construção pesada e à construção naval. A Lava Jato, quando desmantelou aquele esquema, que era um esquema de corrupção, ela desmantelou, na verdade, um centro de poder das grandes empresas nacionais. Quem entrou no lugar dessas empresas, estamos vendo agora sob o governo Temer, foram as empresas estrangeiras, que não são menos corruptas que as nacionais. Não é? Inclusive as denúncias de corrupção, como no caso do trem e do metrô de São Paulo, corrupção que envolve o Geraldo Alckmin, o Mário Covas, o José Serra, acabou de ser declarada prescrita essa ação da corrupção dos trens e do metrô. Não é? Então, veja só, a ação do Judiciário. O Judiciário segue normas próprias do Judiciário. Acontece que a Lava Jato, como muitos juristas estão mostrando, está desrespeitando normas elementares do devido processo legal, está inclusive ferindo a Constituição. Não vou aqui enumerar os episódios em que isso ocorreu. Então, repito, essas normas institucionais são flexíveis, né? Porque essas instituições são muito sujeitas à pressão dos interesses de classe, está entendendo? E, na verdade, a Lava Jato, nessa campanha dela contra a corrupção, o que ela acabou agindo de fato foi como um instrumento do capital estrangeiro na ação contra essas grandes empresas nacionais. Por quê? Porque combateu apenas a corrupção das empresas nacionais na Petrobras. Não é? O sistema de justiça, acabei de falar, foi declarada prescrita a ação contra o escândalo dos trens e metrôs em São Paulo, que só envolviam empresas multinacionais. Não é? Então, tem esse jogo, além do conflito distributivo de classe, tem esse jogo complexo das instituições. Aí você tem que analisar as instituições segundo suas normas de funcionamento, mas segundo também as pressões políticas que exercem sobre elas as diferentes classes e frações de classe no conflito distributivo que elas estão travando entre si. Então a crise é complexa, tem o conflito distributivo de classe, tem o conflito no nível dos costumes, tem o conflito institucional. O livro procura dar fazer uma análise multifacetada desses diferentes aspectos, mas afirma a tese, procura demonstrá-la, de que conflito distributivo de classe é o principal. E você comentou um pouco sobre a Operação Lava Jato. A gente pode dizer que a Operação Lava Jato, então, teve um papel importante de sustentação também dessa crise, dessa instabilidade que a gente está vivendo no Brasil neste momento? A Operação Lava Jato teve um papel muito importante na crise. Na verdade, ela teve um papel até desencadeador da crise, a partir de março de 2014, né, que começa a operação, e sobre ela é necessário dizer uma palavrinha. Tem um capítulo no meu livro que é só sobre a Operação Lava Jato. Em primeiro lugar, a Operação Lava Jato não é um produto nacional. Não é. Você tem, há muito tempo, que os Estados Unidos vêm estimulando e promovendo em escala internacional o que eles denominam campanhas contra a corrupção e que, na verdade, é um instrumento político para acuar as economias dos países dependentes. Os Estados Unidos têm interesse em abrir, desregulamentar as economias dos países dependentes, principalmente uma economia como o Brasil. Vide agora como o governo Michel Temer está abrindo tudo para o capital estrangeiro. É isso que eles querem, não é? E eles usam
essa chamada cruzada contra a corrupção como instrumento político de pressão sobre essas economias nacionais. Não que eles inventem os casos de corrupção, não é isso que eu estou falando. Eles inventam também. No caso do ex-presidente Lula, aquela história do triplex do Guarujá é todinha montada. Também não vou aqui ficar acrescentando fatos para mostrar isso. É uma história toda montada, não é? Então, eles inventam também. Mas não apenas inventam, existem, de fato, casos de corrupção. Só que os casos de corrupção escolhidos são escolhidos de modo seletivo. De modo seletivo, você penalizar a economia nacional e abri-la para o capital estrangeiro. Então, os Estados Unidos criou instituições as mais variadas. Tem um artigo, tem um sociólogo canadense, Peter Bratsis, que tem estudado essas campanhas internacionais contra a corrupção, não é? E ele mostra isso com bastante detalhes. Então, não é um produto nacional, algo que existe no Brasil e existe em outros países, como instrumento da ação do imperialismo estadunidense, né? Agora, aqui no Brasil, significa isso, então a pergunta que se coloca é a seguinte: significa isso que a Lava Jato é um instrumento externo à sociedade brasileira, que foi introduzido aqui pelos Estados Unidos e é alheio à nossa sociedade? Não significa isso. Porque a Lava Jato tem apoio em amplos setores da sociedade nacional. Então você tem uma intersecção aí entre interesses externos e interesses internos. Eles não estão separados, né? Quem que apoia a Lava Jato? Bom, em primeiro lugar, as grandes empresas brasileiras que são associadas, integradas ao capital estrangeiro, querem que esse capital estrangeiro cresça, invista mais aqui no Brasil. Em segundo lugar, a alta classe média. A alta classe média estava muito incomodada com os governos do PT devido à ascensão que você pode dizer, nossa, mas era pouca coisa, era um reformismo muito superficial. A ascensão das populações pobres foi muito pequena. Bom, não é nós que temos que julgar isso, é ver qual foi a percepção dessa alta classe média. E a percepção dela é que a coisa tinha passado do ponto. Regulamenta extensão da legislação trabalhista para empregados e empregadas domésticas, cotas raciais que, por exemplo, numa universidade como a Unicamp era uma reserva de mercado para a alta classe média branca. Agora tem cotas aqui na Unicamp, com um enorme atraso. O estado tucano, que é São Paulo, resistiu às cotas durante 15 anos. Agora a Unicamp, USP e Unesp aprovaram as cotas, tardiamente. Aprovaram agora. Então essa alta classe média via com muito maus olhos os governos do PT devido a essa política social. E aí essa alta classe média serviu de apoio político para essa Lava Jato também. O Sérgio Moro virou um herói dessa alta classe média, ele usou até a expressão uma vez, o meu exército, né? Ele convocava essa alta classe média para as manifestações, seja uma convocação pura e simples, seja produzindo fatos para fortalecer as manifestações já previstas. Vou contar só um caso. No livro tem muita análise, muito detalhe. Aqui na entrevista não dá para fazer isso, eu já estou falando há 38 minutos. Vou contar só um fato. O movimento Vem Pra Rua chamou uma manifestação, se não me falha a memória, para o 15 de março de 2016. Foi a maior manifestação que eles conseguiram fazer. Mas no mês de janeiro de 2016... No mês de janeiro de 2016, eles se reuniram para suspender a manifestação que estava convocada para março. Por quê? Porque eles disseram, não vai ter público, vai ser um vexame. Eles decidiram não suspender porque acharam que ficaria feio eles suspenderem algo que já tinham convocado. Tudo que eu estou te dizendo está no livro do principal dirigente do movimento Vem Pra Rua, que é o Schecker. Eu li o livro dele, é um livro que ele conta a história do Vem Pra Rua. Ele relata, nós decidimos manter a manifestação porque achamos que ficaria feio desconvocarmos algo que já estava convocado. E passaram a preparar aquela manifestação burocraticamente. Bom,
o que aconteceu no meio tempo? O Sérgio Moro, agora não estou me recordando se foi a condução coercitiva, não, revelou o diálogo entre a Dilma e o Lula por telefone e turbinou a manifestação. E o Schecker fala isso. Aquele episódio incendiou a nossa preparação, incendiou a manifestação. E o Sérgio Moro sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo aquilo. Não duvidaria, isso só com o tempo saberemos, se não houve uma comunicação direta entre o Moro e o Schecker, uma discussão do que seria necessário fazer para fortalecer a manifestação que estava se anunciando na avaliação do próprio Vem Pra Rua como um possível fracasso, né? Então a Lava Jato ela é estimulada pelo imperialismo dos Estados Unidos. Aliás, o Moro, o Dallagnol, todos foram treinados pelos Estados Unidos e, em parte, nos Estados Unidos, né? Então ela é estimulada por esse imperialismo, mas esse imperialismo não é uma prótese aqui na sociedade brasileira. Ele está vinculado a importantes setores da sociedade brasileira cujos interesses convergem com os interesses do imperialismo dos Estados Unidos, né? Bom, só para a gente fazer um apanhado assim, de algumas palavras-chave, alguns fatores que têm marcado não só a entrevista, mas que também estão muito presentes no livro. Então, para a gente entender um pouco do cenário do Brasil nos últimos anos, durante o governo do PT e a situação atual, ficaram marcantes, por exemplo, a política neodesenvolvimentista. A política neodesenvolvimentista, que era essa política de intervenção do Estado na economia para fazer crescer a economia e para combater a pobreza, e que se diferenciava da política neoliberal de Estado mínimo, né? E também os conflitos de classe que foram mencionados. Isso, também a gente pode falar os importante. conflitos distributivos de classe. As ações do judiciário, culminando na Operação Lava Jato. As ações do judiciário, que eu chamo a Lava Jato do Partido da Lava Jato, que é um partido que representa tanto interesses do imperialismo dos Estados Unidos quanto interesses da alta classe média, por motivos diferentes. E a gente poderia colocar ainda nesse quadro a política de coalizão do PT? Como é que ela se coloca? A política de coalizão do PT, que era essa frente política neodesenvolvimentista, cheia de contradições internas, e que no nível do Congresso Nacional, como o PT nunca foi maioria, dependia de uma base de apoio ao governo que era muito heterogênea, boa parte dela composta por partidos fisiológicos, que apoiava o governo apenas em troco de verba e cargo, e cuja fidelidade ao governo é muito tênue, né? Pode ser abalada na primeira crise, que foi o que aconteceu, né? O principal partido aliado do governo era o PMDB. O PMDB é um grande partido clientelista e, portanto, não é um aliado confiável. Tem um minuto para dizer uma coisa? Sim, claro. O caminho do impeachment não poderia prosperar na Argentina, porque o Partido Peronista, o nome é Partido Justicialista, né, tem uma grande base parlamentar. Não conseguiriam 2/3 do voto para depor a Cristina Kirchner pelo impeachment. Tiveram que vencer nas urnas. O Macri venceu nas urnas. E lá você tem um governo conservador, neoliberal, que está levando a economia argentina para o buraco, quando disse que iria levar para a prosperidade, mas ele chegou lá pelo voto. Aqui não, aqui foi pela deposição. No Chile o partido da Bachelet tem uma grande representação parlamentar. Também o caminho do impeachment está vetado, é inviável. Onde foi possível? No Paraguai, onde o Lugo não tinha base parlamentar quase que nenhuma, e no Brasil, onde tinha base parlamentar, mas essa base, tirando PT, PDT, o resto era uma base fisiológica de fidelidade muito duvidosa, né? Então aí foi possível o caminho do impeachment. E pensando em todo esse cenário, assim, a gente se aproximando do período eleitoral deste ano, como é que a gente pode entender o cenário dos partidos nesse momento e pensar as perspectivas, a partir do ano que vem, como é que a gente vai estar? Essa é uma incógnita muito grande, porque o programa neoliberal conservador do PSDB, que é um programa que representa os interesses do grande capital internacional e dos segmentos da burguesia brasileira integrados a esse capital, é necessário dizer isso.
O programa desse partido não é só uma ideologia, uma doutrina. É uma doutrina, é um termo equivocado, é uma ideologia, é uma plataforma política. Mas ela representa interesses econômicos e sociais que eu acabo de citar. Esse programa, que foi assumido também pelo PMDB com aquela plataforma denominada Ponte para o Futuro, esse programa está evidente que não tem voto. Não tem voto porque nenhum candidato desse campo está obtendo score, índice significativo de intenção de voto. O Geraldo Alckmin, esse governador, ex-governador de São Paulo, né, cujo milagre consistiu em deixar o estado de São Paulo sem metrô, funcionalismo público sem reajuste, a cidade de São Paulo sem água, é essa a grande obra do Geraldo Alckmin, ele não sai de 5%, 6% das intenções de voto. Então, o campo que nós podemos denominar o campo golpista obteve o poder pela via não democrática, pela via do golpe do Estado. Na disputa do voto, eles são fracos. Essa é uma incógnita grande da conjuntura brasileira. As forças vitoriosas não têm apoio popular e abriram um grande vazio. Por quê? Porque quem tem apoio popular é a candidatura Lula, como todas as pesquisas indicam. Somente que a candidatura era tão importante quanto depor a Dilma, inventaram um processo legal para fazer um lawfare, como dizem os analistas ingleses, né? Uma perseguição judicial, colocar o ex-presidente Lula na cadeia e impedi-lo de participar da eleição. Abriu-se um grande vazio, né? Onde está crescendo, por exemplo, a candidatura do Bolsonaro. Porque parte daquele movimento de alta classe média pelo impeachment, ele pode sim se desdobrar num apoio ao Bolsonaro, né? Há setores naquele movimento que apoiam, né, o Bolsonaro, já pediam até intervenção militar naquele ano de 2015, 2016, nas manifestações pelo impeachment, né? Agora, na greve dos caminhoneiros, a intervenção militar voltou a ser solicitada por inúmeros agrupamentos de caminhoneiros nas estradas, não é? Então, a incógnita é essa. As forças vitoriosas não têm voto. Professor, tem algum ponto que eu não questionei que seria legal mencionar? O livro tem 12 capítulos, né? E eu vou tratando de diferentes dimensões do processo político brasileiro nos governos do PT, na primeira parte, como eu falei. Na segunda parte, eu analiso a natureza, a dinâmica da crise política que nós estamos vivendo. Tem um último capítulo que eu coloquei como apêndice, que eu considero de interesse do leitor, que é um capítulo no qual é uma réplica minha às críticas que foram feitas à minha análise. Então, eu acho que é um capítulo que pode ajudar o leitor a compreender quais são os pressupostos, quais são as consequências, quais são os eventuais pontos fracos da análise que eu faço, né? Então, eu acrescentei esse último capítulo na forma de um apêndice, que é um texto de polêmica, né, que eu acho interessante chamar a atenção para isso. E espero que leiam, se interessem. Essa foi a entrevista com o professor Armando Boito Júnior, que falou sobre o livro Reformas e Crise Política no Brasil, os conflitos de classe nos governos do PT. Se tiver interesse em adquirir um exemplar, é só acessar o site www.editoraUnicamp.com.br ou visitar uma das lojas físicas da editora da Unicamp. São 2 unidades aqui no campus de Campinas, uma no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, e outra na Biblioteca Central César Lattes. O Orelha de Livro vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a editora da Unicamp pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Você também pode usar esses canais para mandar sugestões e comentários para o Orelha de Livro. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais. Termina agora Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Continue com nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.